Por que os pobres ficam cada vez mais pobres e os ricos ficam cada vez mais ricos? Será que isso é uma manobra do governo para manter a sociedade controlada? Será que essa é a manobra dos ricos para cada vez mais ter mão de obra? Eu tenho uma linha de pensamento a respeito disso e eu vou compartilhar aqui através do vídeo. Essa frase, ela realmente é verídica, mas eu acredito que ela não deve ser levada ao pé da letra. Porque eu acredito em um princípio que é o seguinte, que tudo, em tudo que você for fazer para se ter sucesso, tudo começa a partir da mente. Você ter uma boa mentalidade é o princípio fundamental para tudo. Independente se é quesito financeiro, familiar, relacionamento, tudo começa na mente. Porque a gente é controlado através da nossa mente. Então, a gente tem muitas histórias também na mídia de pessoas que eram ricas financeiramente e que ficaram pobres, e de pessoas pobres que conseguiram ascender patrimonialmente e que conseguiram ficar ricos. Então, eu acredito que é através tudo da mentalidade. Se você tem uma boa mentalidade, você consegue mudar completamente a sua vida. Não é um processo fácil e também não é simples e nem todo mundo que consegue. Mas existe ali uma pequena parcela que consegue fazer essa mudança socialmente. Eu acredito que tem três tipos de pessoas. A respeito das pessoas que são pobres e que acreditam que os pobres ficam cada vez mais pobres e que os ricos ficam cada vez mais ricos. No quesito de pessoa que não tem sucesso financeiramente, eu acredito que existem três classes de pessoas. A primeira pessoa é aquela pessoa neném, que não faz e que não deixa a pessoa fazer. Por quê? Porque tem um tipo de pessoa que, quando alguém que era pobre e consegue enriquecer, ela acredita que aquela pessoa ela fez alguma coisa de errada para poder ter aquele resultado. Aquela pessoa roubou, ou passou a perna em alguém, ou, sei lá, fez alguma coisa errada. Que não é possível que fulano de tal que morava aqui do meu lado conseguiu ter um carro desse, conseguiu ter uma casa dessa aí, não. Com certeza fez alguma coisa errada, passou alguém para trás. E aí ela fala isso de fulano, meses depois ela fala isso de ciclano, meses depois fala isso de beltrano. Mas enquanto essa pessoa neném, ela só fala e observa as pessoas ao redor, fulano, beltrano e ciclano está caminhando a passos curtos em busca da riqueza. Fulano, beltrano e ciclano acorda todo dia, pega seu transporte público, depois de um ano consegue comprar uma bicicleta, depois de 2 anos consegue comprar uma moto e vai progredindo a passos curtos. Então, esse neném, ele passa 5 anos observando a pessoa e ele vai observando o progresso. E ele acha que foi fácil, só que não é fácil. Essa pessoa que conseguiu ascender na vida, ela foi trabalhando pouco a pouco, deixando de fazer coisas que todo mundo fazia e indo por um lugar que nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E ela consegue ascender socialmente. Não consegue ficar rico, milionário, conseguiu comprar uma casa, mas conseguiu ter ali um indício de que ela está prosperando financeiramente. E essa pessoa que é neném, que ela não faz nada, ela acha que todo mundo, a pessoa, eu nasci aqui e vou morrer aqui. É síndrome de Gabriela, não tem como mudar. Só que tem fulano, ciclano e beltrano que está ali fazendo pouco a pouco e que está ascendendo. E aí ela acha que essa pessoa, ela fez alguma coisa de errado. Só que Beltrano, fulano e ciclano, ela está indo para o seu trabalho, ela vê uma pessoa passando com um carro que ela deseja ter, ela não pensa que aquela pessoa roubou. Ela fala, caramba, olha só aquela pessoa ali, ela tem aquele carro, é meu sonho ter aquele carro. Vou criar a minha oportunidade para poder ter 30 segundos de conversa, 30 segundos ali, para pelo menos ele me dar um conselho e falar assim, como foi que você conseguiu alcançar isso? A mudança de mentalidade. Enquanto o neném, que não faz e nem deixa a pessoa fazer, vê a pessoa que está tendo um pequeno resultado e critica, fulano, beltrano e ciclano está tendo algum tipo de resultado, e quando ele vê alguém que tem um resultado mais expressivo, ele vai buscar conhecimento através daquela pessoa para descobrir como foi que ele conseguiu ter aquele sucesso. Consequentemente, a passos curtos, porque é um processo bem demorado e complicado, eles conseguem ter um pouco de ascensão financeiramente. E depois de alguns anos, eles conseguem migrar, eles deixam de ser pobre financeiramente e não necessariamente passa a ser rico, né, milionário, mas consegue ascender financeiramente e ter ali algum resultado. Enquanto se passam 20 anos depois, fulano, beltrano e ciclano conseguiu abrir seu comércio local ali. Um conseguiu abrir um posto, outro uma oficina, outro um mercadinho. E neném, que continua criticando as pessoas, está lá ainda no mesmo lugar.
tendo a mesma vida, recebendo o mesmo salário, morando na mesma casa, só que agora falando mal de novas pessoas que estão também a esse passo de progresso. Então, enquanto um tem a mentalidade de observar quem teve o resultado que ele buscava e buscar conselho com essas pessoas para poder chegar onde ela chegou, o neném, ele vê essas pessoas e fala assim, ah, você é louco, não tenho coragem de fazer isso, vou criticar, porque é mais fácil eu criticar e falar que ele está roubando do que eu chegar para ele e perguntar como é que faz e ele me falar e eu não vou ter coragem de executar. Então, tem esse tipo de pessoa. E é através disso que acontece a questão da mentalidade. Que se a pessoa ela tivesse a mentalidade de buscar informação e estar disposta a pagar o preço, não que ela fosse mudar para o outro lado, mas ela teria essa oportunidade de pagar o preço. Porque realmente existem as pessoas que são pobres financeiramente porque elas nem têm oportunidade. Mas aí a gente está falando de uma classe de pessoa que está muito, muito abaixo da média mesmo. Que são pessoas que passam fome, que não têm acesso à informação, que não têm acesso a saneamento básico, que essa daí para conseguir ascender financeiramente é 1 em 1 milhão. Mas mesmo assim existe a possibilidade, que é o chamado tigre branco, que a pessoa é 1 a cada 50 anos, mas realmente existe. Só que nesse ambiente também, que é propício para o fracasso, que é propício para a pobreza ali, a maioria das pessoas pensam que é impossível ascender financeiramente. Mas tudo está na mentalidade. Hoje na internet é muito comum a gente ver jovens aí que se dizem milionários com negócios digitais e tal. Eu realmente acredito. Até porque eu conheço pessoas na minha vida física mesmo, aqui no contato toque a toque, que conseguiu ter resultado no digital e que não ficou milionário, mas que ficaram ricos. Eu também conheço pessoa que com negócio físico, eu acompanhei o progresso e a pessoa está com uma condição financeira boa, está mudando ali, está deixando de ser pobre e está se tornando rico. Mas não é um processo fácil. E também, por estar em convívio, eu acompanhei a mudança de mentalidade dessas pessoas. Então, os pobres cada vez ficam mais pobres e os ricos cada vez ficam mais ricos. Isso é um fato. Mas eu acredito que é uma frase que não deve ser levada ao pé da letra, porque existem-se as exceções. Eu, por exemplo, eu estava em um ambiente que era propício para o fracasso, mas eu, através do princípio da mentalidade, eu falei assim, tanto que minha oração antes era, Deus, só me dá uma oportunidade e deixa o resto comigo. Eu não tinha oportunidade, mas eu estava com o psicológico preparado, só esperando. E daí quando eu tive acesso a essas pessoas que tinham uma condição melhor, eu nunca tive mentalidade de tipo assim, ah, poxa, pra lá, meu chefe troca de carro todo ano, tá fazendo alguma coisa errada, tá enganando a gente. Não, eu falei assim, caraca, meu chefe troca de carro todo ano, vou ali colar com ele para ver se ele fala alguma coisa interessante que pode expandir o meu pensamento e quem sabe eu ter aí um despertar mental. Então, se você vai continuar pobre a sua vida toda, ou se você vai continuar rico a sua vida toda, eu acredito que tudo parte do princípio da mentalidade. A partir do momento que você tem uma mentalidade de crescimento, de conquista, você está mais propício a ter resultados positivos. A partir do momento que você tem aquela mentalidade de que todo mundo quer me enganar, todo mundo quer me dar um golpe, não vou comprar esse curso aqui não porque ele está querendo meus R$ 150 para botar na fortuna dele. Você acaba se fechando a oportunidades que vai te fazer mudar de vida. Então, por exemplo, um quesito aí de pessoas ricas. A gente conhece aí vários atores globais que os caras fizeram várias novelas, foram protagonistas, foram galãs de novelas e que hoje está aí na rede social que não tem um real. Tipo assim, não, um real tem, né? Mas que, tipo assim, tiveram milhões de reais e que hoje tem 20, 30, 50, 100 mil, que comparado à fortuna que ele tinha antes é um valor quase que nada. Então, tudo vai partir da mentalidade. Então, se você, não conseguir ficar rico ainda, meu Deus, fulano fala que se eu fizer isso eu vou ficar rico, ciclano fala que se eu fizer isso eu vou ficar rico, mas eu faço e não consigo. Talvez tudo parta da sua mentalidade. O primeiro passo para você começar a melhorar a sua vida, aqui eu estou utilizando a frase aqui do quem é pobre fica mais pobre, quem é rico fica mais rico, mas esse tipo de pensamento se aplica para tudo na vida. É um princípio básico para ter sucesso na vida. E sucesso, cada definição é individual de cada pessoa. Mas independente da sua definição, se você está buscando ter sucesso, ter recurso financeiro, isso vai partir muito da sua mente. Então, cuide sua mente. Observe pessoas que têm resultados parecidos com o que você quer e busque aprender algo com ela. Porque até a pior pessoa do mundo
tem algo bom a lhe ensinar. Isso eu aprendi ainda quando eu era muito mais novo. Por exemplo, pense em uma pessoa muito ruim. E mesmo assim, essa pessoa vai ter algo a lhe ensinar. Porque a gente tem que ter a humildade de aprender e separar. Poxa, não importa que fulano é uma má pessoa, discorda de várias coisas que ele faz. Mas saiba sugar a parte boa e descartar o bagaço. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário e até o próximo.